no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. João, capítulo 4, versículo 11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideais. A natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo e nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamo-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que, em nosso setor de ação pessoal, venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Um bom dia a todos. Nós estamos aqui falando com a Lena. Ela vai falar sobre o tema mediunidade. Lena, um bom dia. Bom dia, Caroline. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer estarmos aqui nesta manhã, principalmente com a estreia da Caroline como locutora e depois com a Catherine no segundo bloco. Então, a primeira parte do nosso estudo vai ser com a Lena e ela vai falar sobre mediunidade. Lena, o que é mediunidade? Caroline, mediunidade, no sentido exato e usual da palavra, é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e, dessa forma, transmitir essas comunicações às outras pessoas. Então, a mediunidade, quando a gente fala ostensivamente, às vezes as pessoas falam, mas o que é ostensivamente? É quando a pessoa tem uma mediunidade realmente onde ela serve de canal de comunicação entre um plano e outro. Porque nós vamos ver mais tarde no nosso programa que a mediunidade também, ela pode ser, não ter essa ostensividade, porque nós estamos a todo momento em contato com os espíritos, sem o sabermos. Então, ostensivamente, quando fica uma coisa bem clara, perceptível. E uma coisa que a gente deve sempre observar é que a mediunidade é sempre uma percepção moralmente neutra. Então não existe a mediunidade boa ou ruim, não. Ela é uma percepção moralmente neutra, sendo os efeitos dos seus exercícios
compatíveis com os valores que cada pessoa, cada médium traz em si. Então, o mau uso da mediunidade está relacionado com o fator moral daquele médium. Por isso muita gente fala, mas por que Deus dá esse dom a uma pessoa que não sabe utilizá-lo? Porque ela é neutra. O bom uso dela é que vai caracterizar ela se para o bem ou não. É uma ferramenta que aquele ser humano traz para o seu progresso. Agora, a má utilização vai fazer que ele responda por aquilo. Por isso é muito importante não considerarmos o médium, como muitas pessoas fazem, como pessoas santas, como ele é um missionário, ele é um apóstolo. Nem sempre. A boa utilização é que vai dar realmente o mérito ao médium. Então, o médium é uma pessoa, como outra qualquer, sujeito que há grandes defeitos, como também há incríveis grandezas. Então, vai ocorrer que o médium é uma pessoa como outra qualquer, e nós muitas vezes, só pelo fato dele conseguir obter essas mensagens, poderem nos transmitir essa comunicação entre um plano e outro, nós colocamos como se ele fosse dono da verdade, ele fosse aquele. Não é, não. É uma pessoa. O médico pode ser bom ou ruim. Um dentista pode ser bom ou ruim. Um amigo pode ser bom ou ruim. Uma religião pode ser boa ou ruim. A mediunidade pode ser boa ou ruim. Ela é neutra, como tudo. A mediunidade, por isso, não é sinal de santificação. Nem representa características assim, de que a pessoa é algo extraordinário. Constitui apenas um meio de se entrar em contato com os espíritos que viveram na Terra. Sendo os médios, por isso, mais responsáveis. Por que eles são mais responsáveis? Porque eles têm um conhecimento da sobrevivência, eles têm a prova da sobrevivência do espírito. Então, a sua responsabilidade é maior porque ele tem certeza. Ele sabe que vai haver uma continuidade. Então, isso redobra a sua responsabilidade diante da vida, diante dos seus atos, dos seus pensamentos. Essa é a única diferenciação. E as mensagens que eles são objetos, né, quer dizer, que vêm por ele, os seus conselhos, para a gente realmente dar um aval e falar assim, não, realmente eu tenho que seguir, porque foi um médico que me falou isso, eu tenho que fazer, nós temos que analisar se esses conselhos são bons ou não, se o comportamento do médico se adequa às leis de Deus ou não. Porque às vezes é um grande instrumento, mas um grande instrumento que está desequilibrado. Ele tem vários vícios, ele deseja o mal, ele não trabalha pela sua melhora interior. Então, a gente não vai poder dar muito valor ao que ele nos fala. Por quê? Porque a sua moral não deixa espaço para isso. E a gente deve fazer isso por quê? Porque é necessário que a gente avalie isso. Porque senão seremos, como diz o Evangelho, cegos conduzindo outros cegos. Nós não podemos nos deixar levar por uma pessoa que não tem condição necessária de nos conduzir. Então a gente deve sempre avaliar. E a espiritualidade mesmo fala que nenhum espírito superior vai ficar magoado ou chateado porque não aceitamos a sua mensagem ou porque duvidamos da veracidade dela. Porque Kardec mesmo fala, melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Lena, qualquer pessoa pode ter contato com os desencarnados? Qualquer pessoa. Inclusive, a gente vai encontrar nas obras, nas comunicações espíritas, o seguinte, que todos nós estamos constantemente em contato com os espíritos. Constantemente, nós vamos entrar em contato com eles. Vamos dar um exemplo simples. A Rádio Minas agora, ela está transmitindo uma certa frequência, 1140. Então, ela transmite, ela joga isso no ar. Todas as pessoas da nossa cidade ou das cidades vizinhas que estejam com aparelho, quer dizer, com rádio ligado nesta faixa, quer dizer, sintonizados nessa faixa,
vai estar neste momento nos escutando. Isso é sintonia. E a mesma coisa, quer dizer, uma coisa semelhante acontece conosco. Nós, ao mesmo tempo que nós transmitimos, nós captamos. Nós somos a rádio e o rádio ao mesmo tempo, quer dizer, a emissora e o aparelho receptor ao mesmo tempo. Então, a todo momento, nós estamos emitindo. Emitindo o quê? Nossos pensamentos, nossos atos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos prazeres. Então, a gente vai emitindo. E, ao mesmo tempo, nós vamos captando. Consequência, um outro espírito que esteja na mesma faixa que a gente esteja, com os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, os mesmos anseios, eles vão o quê? Sintonizar conosco. Então, dessa forma, todo o tempo nós estaremos ligados à espiritualidade. E os espíritos que estão em contato conosco são exatamente semelhantes a nós. Porque há uma sintonia, eles estão sintonizados conosco, assim como nós estamos com eles. Muitas vezes a gente anda na rua preocupado com alguma coisa, estamos em casa pensando, né? Ah, mas como é que eu vou resolver isso, um problema? E de repente nos surge uma ideia. Nos surge aquela ideia, nos vem na nossa cabeça. Não, como que eu não pensei nisso antes? Quer dizer, há aí uma comunicação, não é ostensiva como nós falamos anteriormente, mas há aí um contato entre a espiritualidade e nós. Então, o tempo todo, nós estamos em contato com os desencarnados dessa forma, eles nos intuindo, nos imprimindo também, então assim, incentivando aqueles desejos que já estão em nós, porque ninguém vai incentivar ninguém para o bem, nem para o mal, se a gente não quiser, se a gente não desejar, se isso não estiver dentro de nós também, os mesmos desejos, as mesmas ansiedades. Então, com isso a gente chega a uma conclusão que nós sintonizamos com os espíritos conforme nossos pensamentos, sentimentos, intenções e desejos. E é nesse sentido que a mediunidade é a capacidade de sintonizar, de trocar pensamento. E é por isso que nós dizemos que todos são médiuns, que todos têm a capacidade dessa troca de pensamento, de sentimentos. E se os nossos pensamentos são violentos, fatalmente iremos sintonizar com espíritos nessa mesma faixa de violência, de insensibilidade, de mágoas. Porém, se os nossos pensamentos são bons, se os nossos desejos são bons, iremos sintonizar com espíritos que estejam também desejosos do bem, da paz, do amor, da tranquilidade. E é exatamente por isso que André Luiz coloca, em uma das suas obras, ele coloca que é por esse fato que é indispensável analisarmos o que damos para podermos avaliar o que recebemos. O que nós estamos recebendo está baseado no que nós damos. O que nós estamos dando aos outros, jogando no ar para que os outros captem, entrem em contato conosco. São 9h47, nós estamos falando com a Lena sobre o tema mediunidade. E lembrando que você pode participar do nosso programa através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Através desses telefones você tira suas dúvidas, dá suas sugestões e participa do sorteio de um livro e de uma revista espírita no final do programa. E continuando o nosso diálogo com a Lena, por que então Moisés proibiu de se evocar os mortos? Ô Caroline, a primeira coisa que a gente tem que ver é que Moisés, ele foi um médium excepcional. Ele entrava em contato com a espiritualidade, entrou em contato várias vezes. Inclusive, quando ele sobe o Monte Sinai, ele recebe por via mediúnica a primeira revelação, que é o Decálogo, quer dizer, os 10 mandamentos. E o Emmanuel nos fala que é um dos primeiros códigos morais da humanidade, que a humanidade recebe. E que representa o resumo das leis divinas, resumo essencial das leis divinas. Nós vamos encontrar no livro Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, no capítulo 32, versículo 16, que Moisés desceu do monte trazendo 2 lajes, quer dizer, 2 pedras, escritas pelo dedo de Deus.
e contendo os mandamentos da lei. Quer dizer, era a humanidade recebendo o primeiro livro psicografado, um livro de pedra. Quer dizer, era uma pedra escrita com os dedos de Deus. Quer dizer, foi psicografado na pedra. E que este procedeu da espiritualidade. Então, Moisés, ele completa, quer dizer, ele recebeu esses 10 mandamentos, ele era responsável por aquele povo, e ele vai completar estas leis, né, com numerosas leis de natureza sanitária, penal, religiosa e social, de acordo com as necessidades do povo da época. Ele é um severo legislador. E ele é severo por quê? Porque naquela época um povo necessitava dessa severidade. Era um povo muito endurecido. Seria muito difícil se compreender e se entender de outra forma. Então ele realmente faz isso. E nessas ordenações, quer dizer, nessas leis que ele faz para regulamentar a vida social, religiosa, sanitária e penal, Moisés proíbe a consulta aos mortos, para impedir o quê? Os abusos já tão cometidos naquela época. Naquela época os abusos eram muito grandes. E tal proibição foi várias vezes repetida. Ele não falou só uma vez, ele escreveu várias vezes. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Êxodo, no capítulo 22, versículo 18, no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e 11, no Levítico, no capítulo 19, versículo 13, e nesse mesmo livro, no Levítico, no capítulo 20, versículos 6 e 27, ele condena a morte pelo apedrejamento os infratores, quer dizer, todas as pessoas que infringissem essa lei seriam apedrejadas. Porém, a gente tem que chegar à seguinte conclusão com tudo isso. Ele proibiu o abuso. E a gente sabe que a gente só consegue proibir algo quando isso realmente existe. Você não consegue proibir uma criança de chupar bala se não existe bala. Então ele proibiu, foi o excesso. Por quê? Porque a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos já era reconhecida há 35 séculos atrás como verdadeira. Era algo realmente que existia. Então ele não proibiu, agora é proibido nunca mais. Não, ele proibiu o excesso. Tanto que nós vamos encontrar na própria Bíblia, após Moisés, outras referências dessa comunicabilidade. Mas de uma forma sem ser abusiva. Se todos, como uma pessoa comum pode obter uma mensagem de um ente querido que desencarnou, evocando em casa? Olha, primeira coisa, Carolina, isso não deve ser feito. Evocar, né, em casa. Seria o mesmo que nós montássemos poderia falar um exemplo como o laboratório de química em casa, sem saber, sem ter condição realmente de manusear essas substâncias. Poderíamos inclusive explodir nossa casa. Como também não seria montar uma fábrica de fogos de artifício dentro da nossa casa, sem sabermos como lidar com esses componentes, fatalmente acabaria em tragédia. Da mesma forma, a mediunidade, ela não deve ser utilizada sem o conhecimento. Então, a pessoa, todos nós temos condições de estar em contato com os espíritos, porém não dentro de nossas casas. Quem tem mediunidade ostensiva deve o quê? Primeiro conhecer, estudar, para depois, inclusive, poder optar se ela quer ou não trabalhar nessa área, se dedicar a essa área. E atualmente, só a doutrina espírita nos apresenta um livro realmente que nos esclarece com relação à mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Ele fala como realizar esse intercâmbio de uma forma consciente, de uma forma racional, sem mistificações, sabedoras do que está fazendo, por que está fazendo e como fazer. Não põe em risco ninguém. Nenhuma outra obra, até o momento, penetrou tão fundo as investigações da mediunidade, dos efeitos morais do seu exercício, seus perigos e bênçãos, oferecendo aos médiuns
que o estudo minuciosamente, excelentes recursos, excelentes resultados também. Então, a mediunidade não é uma coisa que deva ser evocada em casa. Agora, você tem um ente que desencarnou, você ore para ele, faça bons pensamentos para ele, deseje o que você tem de melhor para ele, coloque suas flores em casa e oferte a ele, mas não procure entrar numa comunicação direta. O ideal seria, nas nossas casas, as preces e expressar o que nós temos de melhor para ele. Seja doando, essa flor hoje que eu plantei, ou que floriu no meu jardim, eu ofereço e faz, né? Isso vai fazer bem ao espírito, vai fazer bem a nós. Apenas isso. Lena, você disse que a pessoa pode escolher trabalhar ou não na área da mediunidade. Certo. Se ela escolher não trabalhar na área da mediunidade, isso pode trazer alguma consequência para essa pessoa? Olha, se ela estudou, se ela já tem isso solucionado para ela, no sentido assim, não ser algo que a perturbe, que a incomode, ela estudou, ela educou essa mediunidade, certo? E ela opta por não fazer parte de uma reunião mediúnica, isso não significa que ela não vai estar usando a mediunidade dela. Ela optou por não fazer parte de uma reunião mediúnica. Mediunidade é uma ferramenta que deve sempre ser utilizada. E ela não está restrita àquela 1 hora ou 2 horas de reunião mediúnica. Ela é 24 horas do nosso dia. Então, o exercitar ela seria o nosso livre-arbítrio. Quando nós falamos, quando nós conversamos com alguém, quando alguém desabafa conosco, nós podemos ser o canal mediúnico de transmitir a ela aconselhamentos e assim, força para que ela saia daquela situação. Nós podemos ser um canal mediúnico dessa forma. Quando eu falei dela optar por exercitar ou não, mas é dentro de uma reunião mediúnica, porque a mediunidade, sendo uma ferramenta para o nosso auxílio, tem que ser utilizada 24 horas. Se todos podemos sentir em maior ou menor grau de influência dos espíritos, como identificar essa influência? A primeira coisa seria, Caroline, a gente analisar, como nós já dissemos antes, que a André Luiz nos falou, né, o que damos para avaliar o que vamos receber. Quer dizer, qual o tipo de pensamento constante em mim? A gente sempre tem um foco central, né? Tipo assim, nós temos coisas boas e coisas ruins. Mas, por exemplo, tem pessoas que são mais vaidosas, tem pessoas que são mais egoístas, tem pessoas que são mais alegres. Então, assim, o que nós damos? Qual que é o foco central nosso? Aí a gente começa a avaliar o que nós buscamos. Eu sou uma pessoa que guarda muita mágoa. Então, fatalmente, estará atraindo para você uma influência de espíritos que guardam muita mágoa. Então, aí a gente vai poder identificar. O segundo passo é se os conselhos, se os pensamentos que nos advêm realmente estão de acordo com a lei de Deus. A gente expressa muito os bons pensamentos, as boas sugestões que a espiritualidade nos dá. Por exemplo, se nós estamos magoados com alguém e estamos, né, ela me fez isso e tal, e vem um pensamento assim, faz isso, que ela vai sair perdendo também, a gente logo se alegra, aceita e vai fazer. Eu fui bem influenciado. Não, fui mal influenciado. Um espírito semelhante a você, com os mesmos desejos, te sugeriu e você aceitou. Agora, se o espírito te sugere algo bom, perdoa. A gente sempre pensa, vou ser boba? Não vou ser boba. Não, quando a gente, dentro da gente fala assim, vou perdoar, que isso, bobagem, né? Ficar guardando mágoa dos outros, a gente está sendo bem influenciado. É neste ponto que a gente realmente está sendo influenciado. São estas coisas que nós devemos observar. Realmente é isso que nós desejaríamos que as pessoas fizessem conosco? É a medida. E dessa forma a gente sabe se estamos sendo bem ou mal influenciados. Lena, qual a utilidade prática da mediunidade? Olha, a mediunidade, ela sempre acompanhou a humanidade,
fazendo com que realmente a humanidade crescesse. Nós até citamos 10 mandamentos, depois vamos ver Jesus, vamos ver durante a história os grandes profetas, Joana d'Arc, e até no desenvolvimento intelectual a mediunidade muito auxilia aos grandes cientistas, realmente a conduzir a humanidade para um desenvolvimento. Agora, se nós buscarmos uma coisa mais restrita, vamos pensar, que bússola mais importante não poderíamos ter para nos nortear quando ficamos sabendo que as consequências nas nossas atitudes, dos nossos pensamentos diante da vida, né, nós iremos recolher. Que apesar das pessoas nos considerarem pessoas, às vezes, bobas, ingênuas, né, lentas demais, porque aceitamos e perdoamos várias coisas que normalmente não se perdoa, é uma tranquilidade nós sabermos que futuramente isso é bom para nós. Isso já é uma grande qualidade, é a grande esperança que ela também nos dá, de uma continuidade, que nada acaba aqui, que vamos realmente reencontrar os nossos entes queridos, que já foram, e que se a gente for amanhã, estaremos esperando por eles. Olha a bondade de Deus, ver que esse Pai, que a gente erra, porém, através da mediunidade, a gente vê que Ele nos dará outras oportunidades de repararmos o nosso erro. Então, demonstra para a nossa bondade. Só isso já bastaria. Só isso já bastaria para a gente ver a grande utilidade que ela tem. E a humanidade sempre se utilizou ela, e ela sempre esteve presente para nos auxiliar. Agora nós vamos para o rápido intervalo e continuaremos a conversa com o Eduardo. Pronto a Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Sintonia, a marca da mulher que investe em elegância, harmonia e atualidade. O tempo todo ligada em você. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 410, no centro. Fone 3222-2004. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Série Única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás 2054 no centro. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio, 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Show de ofertas. Transmite a outras pessoas no momento de sono, né? Que é um momento em que fica mais fácil essa comunicação, às vezes. E a última questão desse caso é a questão 421, que pergunta o seguinte: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Seria aquela coisa assim, você você canta uma música, a pessoa fala assim, não, eu estava pensando nessa música. Ou então, você fala alguma coisa, não, eu ia falar isso agora, você tirou as palavras da minha boca. Quer dizer, duas pessoas perfeitamente acordadas terem instantaneamente a mesma ideia.
E a resposta é a seguinte: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os seus corpos. Então, essa é a resposta dessa questão, que é interessante, porque a gente então se comunica, né, telepaticamente, direto. Nós estamos nesse processo de comunicação constantemente. Só que muitas vezes a gente não se apercebe disso, mas essa comunicação é constante. Às vezes você vai ligar para uma pessoa, aí na hora que a pessoa atende, ela fala assim: não, pensei em ligar para você agora, né? Por quê? Porque antes de você chamar essa pessoa pelo telefone, você a chamou primeiro pelo seu pensamento. Tá? É uma forma de se comunicar que muitas vezes o telefone celular, que a gente anda com ele para todo lado, né? Às vezes não permite que a gente esteja desenvolvendo essa faculdade, que é a faculdade da telepatia, que é muito interessante. Eduardo, embora tenhamos que ter sempre pensamentos positivos, o que vem a ser esses pensamentos positivos? E para que serve? Olha, o pensamento positivo, ele está ligado a duas ideias principais, Keter. Primeiro, a ideia de positivo e negativo, que as pessoas têm, né? Positivo e negativo, geralmente relacionado com o bem e o mal, em que o positivo seria o bem e o negativo seria o mal. E em segundo lugar, também a ideia de positivismo, que a ideia de positivismo, ela já está ligada mais a uma corrente filosófica chamada positivismo. Quando se fala de estar ligado à ideia de pensamento positivo e negativo, a gente fala dessa polarização do pensamento, ligando o pensamento positivo à ideia de um bom pensamento e a ideia de negativo a de um mau pensamento. Nesse sentido, o pensamento positivo é o que é o mais desejável, tendo em vista que a gente, pensando bem, a gente cria condições de atrair outros pensamentos bons. Então, toda vez que você emite um bom pensamento, você atrai bons pensamentos. Já se você pensa mal, você cria condições de atrair maus pensamentos. E você vai então atrair para você espíritos maus e maus pensamentos. E ainda, todo mau pensamento ou bom pensamento que você emite, ele faz um trajeto, né? Se você emite o pensamento em direção a uma outra pessoa, esse pensamento, até que ele atinja essa outra pessoa e retorne a você, ele vai ser acrescido de quantas pessoas sintonizarem por esse pensamento. Então, se eu mando um pensamento ruim, ele vai voltar acrescido de todos os pensamentos ruins que as pessoas emitem juntamente com aquilo. Então, esse pensamento ele não vai vir sozinho, ele vai vir acrescido, ele vai aumentar na sua intensidade, vamos dizer assim. O pensamento, ele é uma espécie de semente, a gente fecunda as outras pessoas com as nossas ideias. Então você joga a semente na cabeça de outra pessoa e eu não creio que aquela semente vai ficar ali paradinha como semente, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore. E se você joga uma semente de espinho, ela vai crescer e vai se tornar um grande espinheiro. E na hora que voltar, você vai ter que colher aqueles espinhos. Da mesma forma, todo pensamento bom que você emite é uma boa semente que você lança na mente de outras pessoas. E aquelas sementes que você lança boas também vão se desenvolver e vão crescer e vão dar frutos. Quando aquele pensamento retornar a você, ele vai retornar com aqueles frutos que foram acrescidos de outras pessoas que também sintonizaram com aqueles pensamentos. Então você ouvinte agora que está recebendo essas sementes, que são as ideias que a gente está veiculando no ar, você vai nos retornar essas ideias acrescidas dos seus valores. E se as ideias que a gente manda boas, elas vão voltar melhores. Se a gente manda ruins, elas vão voltar piores. E é assim que a gente vai melhorando essa nossa condição, trocando nesse mecanismo de troca, né? Agora, o pensamento às vezes está ligado àquela ideia da corrente filosófica chamada de positivismo. E esse é um raciocínio que diz que toda ideia, se não tiver comprovação prática, ela é preferível que não se tenha essa ideia. E nesse sentido, o pensamento positivo será aquele pensamento sóbrio, aquele pensamento que é desprovido de fantasia, de mistificação, de ilusão. E é também muito recomendável ter esse tipo de pensamento, né? Porque todo pensamento fantasioso, pensamento mistificador ou de ilusão, ele está sujeito a uma desilusão, né? A uma desmistificação e a fugir dessa fantasia e cair na realidade. E toda vez que essa desilusão, essa desmistificação acontece de fora para dentro, quer dizer, quando uma pessoa te desilude, que você fala assim, não, fulano me desiludiu ou então me decepcionou,
isso não é agradável, isso não é bom. Então a gente deve manter umas ideias sóbrias, uns pensamentos mesmo positivos, quer dizer, dentro das ideias práticas, não ficar alimentando fantasias a respeito das outras pessoas, né? Ilusões, utopias. Então o pensamento positivo, ele tem essas utilidades, né? Toda vez que você nutre um bom pensamento, você recebe boas condições desse pensamento. Isso é bom, te faz crescer e você se melhora cada vez mais com esses bons pensamentos. Já a questão do positivismo relacionada à ideia filosófica também é bom pelo sentido de você não ficar alimentando fantasias, né? Então é sempre recomendável ter esse pensamento positivo, quer numa visão, quer na outra visão, sempre é bom ter pensamentos positivos. E eles sempre servem para nos auxiliar, Kéter. E o que seria a força do pensamento? Olha, a força do pensamento, força em física, é toda agente capaz de alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo, imprimindo-lhe uma aceleração a favor ou contrária ao movimento. É difícil isso? É, então eu já explico. Toda força que possa provocar o movimento de algo que está em repouso. Então, força do pensamento seria algo que provoca a movimentação desse pensamento. Quando você diz força do pensamento, você está expressando então essa ideia, né? Fulano fez isso com a força do pensamento, quer dizer, ele colocou o seu pensamento em movimento tal que conseguiu fazer determinada coisa. E a força do pensamento, ela vai ser maior ou menor de acordo com o exercício. Quanto mais você pensa coisas boas, quanto mais você exercita os seus pensamentos bons, quanto mais você exercita o seu pensamento num determinado objetivo, você vai aumentando a sua força do pensamento. Quer dizer, você vai capacitando melhor a pensar cada vez mais naquele objetivo. E aí você vai conseguir maiores resultados, porque é o pensamento que comanda tudo no mundo. Tudo que nós fazemos é pela força do pensamento. A gente acha que não, mas é. Porque tudo que nós fazemos, primeiro a gente tem que pensar, para depois a gente agir. Então é o pensamento que comanda as nossas palavras e as palavras que comandam as nossas ações. Quando eu falo assim, Kéter, pegue a caneta, eu pensei primeiro, emiti a palavra e você pegou a caneta. Quer dizer, eu fiz com que você movimentasse a caneta através do meu pensamento. E foi o pensamento que foi a raiz, quer dizer, a origem desse ato, dessa atitude. Né? Ou então você não pegaria a caneta, que seria uma questão que a minha força do pensamento não foi tão forte assim, que você não concordou com a ideia. Não, eu não quero pegar a caneta. Né? Então, dentro desse sentido, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, tudo que a gente faz é pela força do pensamento. O prédio dentro do qual nós estamos agora foi construído pela força do pensamento. Né? As pessoas às vezes não pensam dessa forma, mas foi construído, apesar disso, pela força do pensamento. Porque primeiro um arquiteto teve que bolar a estrutura do prédio, teve que idealizar, justamente a idealização é colocar isso na cabeça, através do pensamento. Depois ele transferiu para o papel, fez um projeto, uma maquete, e depois construiu o prédio. Assim, todas as nossas construções são feitas através do nosso pensamento. E o pensamento, quanto mais nós movimentamos o nosso pensamento, mais nós nos ligamos a Deus, porque Deus é a fonte suprema dos nossos pensamentos. É dele que vem essa emanação e é ele que cria tudo. Nós só co-criamos, né? Então, todos os nossos pensamentos, toda vez que nós pensamos intensamente, nós estamos mais ligados a Deus. E isso está ligado à ideia de fé, que é a fidelidade a Deus. Toda vez que nós buscamos essa fidelidade a Deus, nós criamos mais força no nosso pensamento. Nós acreditamos mais que vai dar certo. Então é a questão da fé. E por esse fenômeno chamado fé, que é a fidelidade, às vezes a gente opera vários prodígios, coisas que a gente às vezes chamaria de milagres, ou então atribui à força do pensamento, e que não é irracional falar dessa forma, que é através da força do pensamento. Porque toda vez que nós buscamos maior ligação com Deus, nós estamos intensificando essa força desse pensamento. Porque é como um rio que está ligado à fonte, né? Toda vez que o rio encontra um obstáculo, ele vai represando. Por que ele vai represando? Porque ele está ligado à fonte. Então ele vai armazenando força. Num determinado momento, ou ele rompe a montanha, ou ele consegue desviar da montanha, ou ele consegue ir sedimentando a montanha aos pouquinhos e vai
conseguindo vencer aquela montanha. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que com a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria remover as montanhas, né? E é pela força do pensamento. Eduardo, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que ele pergunta, se o que a gente pensa que vai acontecer e no dia seguinte acontece realmente o que a gente pensou, o que pode ser isto? Olha, muitas vezes é uma premonição, né? É uma premonição de algo que viria a acontecer realmente. Ou então pode ser aquele caso que a gente citou do sonho, né? Às vezes você encontra com um mentor espiritual no sonho e ele te avisa de algo que vai acontecer com você ou com alguma pessoa. Ou se você estiver sintonizado com aquela situação, às vezes você antevê algo que vai acontecer, né? Uma pessoa que tem muita experiência numa área profissional, ele consegue prever um tanto de coisas que pode acontecer. Assim também você pode prever um tanto de coisas que vão acontecer simplesmente pela sua visão ampla, né, das coisas. Você pode perceber algo que virá a acontecer, que são as consequências naturais dos fatos. Bom, já estamos encerrando o programa e os ganhadores do livro e da revista Espírita são: o ganhador do livro é Sebastião Marques, do bairro Dona Rosa, e o ganhador da revista Espírita é Valmir Souza Rocha, do conjunto Valquir Rezende Costa. Bom, gente, é só vocês levarem a identidade até a banca do livro Espírita e pegarem o livro e a revista. O programa fica por aqui. Eduardo, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Keter. E nós esperamos estar aqui mais vezes, né? E eu gostaria de parabenizar as duas novas locutoras do programa, né? Que hoje estrearam por força das circunstâncias. E meus parabéns às duas novas locutoras, né? Auxiliares do Naim, de agora em diante. Esperamos também poder voltar aqui mais vezes. Bom, o programa fica por aqui. Um bom dia para todos e até semana que vem. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Série Única, sua próxima camisa. Camisaria masculina em malhas diferenciadas. Rua Goiás 2054 no centro. Fone 3222-2277 em Divinópolis. Informação, descontração, alegria. Essa é a Rádio Minas AM. People Computação, curso de montagem e manutenção de computadores é na People. Monte, desmonte, conserte, faça tudo o que você quiser e puder. E tem mais. Fazendo o curso de montagem e manutenção da People, você ainda pode comprar e montar o seu próprio computador a um preço muito mais acessível. Ligue agora e faça sua matrícula. 3222-0446. Ligue agora. 3222-0446. Curso de montagem e manutenção de computadores é na People. Ligue 3222-0446. Vale a pena comprar nas lojas Fátima. Só quem tem 36 anos de tradição em Divinópolis pode oferecer o que há de melhor em confecção: tecidos, cama, mesa, banho, cortinas, tapetes e muito mais. Nas lojas Fátima você compra à vista ou pelo Crédito Fátima, o crediário fácil das